Olá, demônios, diabólicos, Deus, diabo, todos da mesma letra D. Vamos ver aqui, temos aqui a palavra que dá abreviação para o nome do diabo. Bom dia, diabo, um desfaz bem perfeito, certo? O mundo todo se saúda com o nome do diabo. Eles dizem que o diabo é bom sem perceber. Não é fácil, né? Como já falamos em outros estudos, o paganismo trocou os nomes verdadeiros, Apocalipse 13, 5, 6, nome de blasfêmia. Isso tudo vem do grego latim. Os nomes verdadeiros vêm do hebraico paleo-arcaico. Deus não é nome, é título dado aos imperadores romanos. Exemplo, o culto divino da Igreja Adventista é devocionado ao Deus divino César Augusto. Nas primeiras horas do sábado, eles adoram ao Deus Saturno. É claro que se você falar isso para eles, eles brigam de verdade. O anjo das trevas vai continuar enganando a maioria sem que eles percebam o seu linguajar. Vão sempre estarem dizendo que o diabo é bom. Era seu desejo estar sempre humilhando a semelhança de Yahweh até o fim. Ele vai ouvir das bocas enganadas dizendo que ele é bom. Temos que observar que essa cidade foi muito cobiçada por Satanás. É claro que só estudando a Bíblia aqui sem ter nenhuma noção, nunca vamos saber o que aconteceu lá em cima no Xualmaial. Mas sabemos muito bem que Satanás começou uma guerra exatamente lutando para ser o majoritário dessa cidade. É uma cidade cobiçada. E eu digo para todos, esse era o interesse do anjo caído, para ter exatamente um controle de toda a população do planeta Terra, assim como hoje ele está tendo. Simplesmente ele não pode fazer exatamente aquilo que ele queria ter feito de dentro da cidade. Aqui nós temos a referência de Isaías, Yahshua, quando o diabo se propõe a subir acima das mais altas nuvens e ostentar como se ele fosse o próprio Yahweh. Esse era um projeto que já deveria estar na mente doentia dele. E Yahweh, com certeza, vendo tudo, proporcionou para ele uma estadia aqui sem a cidade. Ele não pode fazer exatamente aquilo que ele queria fazer de dentro da cidade com um domínio para todo sempre. Mas ele tem o privilégio de estar fazendo exatamente como ele disse. Ele colocou um trono, esse trono ele tem o nome de satélite. Está acima das mais altas nuvens e coordena todo o planeta. A partir desse governo agora, toda a coordenação monetária será exatamente feita através desse sistema chamado quântico. Todas as riquezas do planeta serão coordenadas por ele. E com certeza o controle das nações também. Isso é o que corresponde ao texto de Yahshua, Isaías 14, do 12 ao 14, quando Satanás é exatamente feita uma pergunta para ele: como tu caíste, ó estrela da alva, Como tu foi derrubado de lá? Exatamente, o orgulho por causa dessa cidade. Ele queria, porque queria acima de tudo ser o dono dessa cidade. Queria ser exatamente o autor, ou seja, aquele que ia coordenar o planeta Terra. E ele se desesperou-se porque quando ele esperava o anúncio dado por Yahweh, que seria ele caiu do cavalo porque Yahweh disse que seria o seu filho. Agora a gente fazendo uma meditação profunda, a gente pode perceber que na questão ser humano, nós temos um grau abaixo dos anjos, como eles chamam anjo, eu digo dos querubins. E
não daria muito certo para um querubim, digamos assim, orgulhoso ainda por cima, coordenar o povo de Ialro. Satanás já tinha planos para fazer exatamente aquilo que não era permitido por Ialro. Se a guerra não acontece lá em cima, com certeza aconteceria aqui embaixo, tá? Com a gestão dele. E todos nós estamos testemunhando a gestão do governo do diabo aqui no planeta Terra. As pessoas olham para os homens, mas por trás dos homens está Satanás, gente. É ele que faz toda essa confusão, toda essa bagunça, tá? E ao olhando para o coração daquele querube, viu que ele não tinha condição e anunciou Yahushua, né, o seu primogênito, o seu filho, como é falado. E agora, para isso acontecer, realmente precisava de um trajeto aonde seria necessário ele se tornar praticamente igual ao ser humano, com muitos poderes, né? Eu diria com os poderes de Ialro, mas com a humildade da mais simples criança aqui do planeta. E isso nunca, jamais seria compreendido pelo o anjo caído. E assim, Ialro fez com que acontecesse. É claro, Satã, o diabo, ou seja, Lúcifer, que hoje habita aqui, coordenando o planeta de forma absurda, faz parte da história, mas tem um limite para ele. Todo o mal que ele podia causar começou no momento da cobiça. Agora, voltando atrás um pouco, para lembrar que essa cidade ela está lá no Chuamayal, ela está pronta para descer. É uma cidade que será habitada por 144 mil. E eu estava olhando uma cidade desse tamanho, acompanhando aqui, que eu estou no Mato Grosso. Tem muitas cidades aqui em cima no Mato Grosso que chega a ter isso aí, viu? Tem até com mais. Então é uma cidade muito grande, uma cidade que habita 144 mil, eu diria, famílias, né? Então ela é perfeita. Lá não tem morador de rua para dizer acrescenta, não tem isso não. 144 mil famílias. E esses que vão habitar nela são determinadamente pessoas como sacerdotes, tá? Assim como Yahushua foi sacerdote. Há uma questão ainda que podemos observar, que muitos vão dizer, mas será que vai ter mulher? Os sacerdotes vão ter mulher ou não tem? Porque Yahushua não teve mulher. Sim, na questão dele é algo que se observa, mas ele não era proibido de ter mulher, não. Porque a lei sacerdotal permitia sim que o sacerdote, o sumo sacerdote, tivesse as suas esposas, determinadamente da mesma linhagem deles. Não podia ser de outra forma, tá? Então, assim, você olhando por esse lado, também não era proibido Yahushua ter a esposa, mas só que isso ia pesar muito no reino do pecado, até porque encerrou o sacerdócio com exatamente o aprimoramento da mãe de Yahushua. Agora, para preparar uma esposa para ele ia ser muito difícil, porque os sacerdotes já estavam todos corrompidos até, né? Então, com a morte dele, encerrou-se exatamente o sacerdócio, porque os sacerdotes não aceitaram a mudança, né? E assim, olhando, a gente vê muitas coisas que não tem acesso, digamos assim, explicado pela Bíblia, João Ferreira de Almeida. Mas olhando por esse lado aqui, com certeza os sacerdotes terão suas famílias, até porque são homens, e foi o próprio Yahushua que disse que não era bom que o homem ficasse só. Então ninguém pode, de certa forma, contrariar os projetos e planos de Yahushua, certo? Não vai me escandalizar de forma alguma se esse sumo sacerdote majoritário, que é Yahushua, se lá na nova terra ele contrair núpcias. Não, porque ele também se fez homem, se fez carne e habitou conosco, tá? Mas não, mas ele não pode, por isso ou por